Cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2. Vamos lá, 1, 2, 3, cheira 1, 2, 3, é 1. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje nós vamos falar dos ditongos e hiatos, a acentuação de ditongos e hiatos. Para isso, nós vamos retornar um conteúdo lá do terceiro ano, que são os encontros vocálicos. Vamos lá? Quando falamos em encontros vocálicos, nós estamos falando de o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. E quais são as vogais? A, E, I, O, U. Exemplos: aldeia, biscoito, saúde e cauda. Nessas palavras, Tia grifou os encontros vocálicos. De acordo com a quantidade de vogais ou com sua separação ou não na separação silábica, nós temos os encontros vocálicos que são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Tia vai relembrar um pouquinho sobre cada um deles para a gente dar prosseguimento à acentuação dos ditongos e dos hiatos. Vamos iniciar pelos ditongos. Os ditongos são duas vogais que se encontram na palavra sem separação na sílaba. Então, quando nós fazemos a separação da palavra em sílabas, os ditongos permanecem juntos, eles não se separam. Exemplos: aurora, noite, cadeira. Aqui nós temos ao, oi, ei. Permaneceram juntos na mesma sílaba. Então, ditongos. Tritongos. Os tritongos são três vogais que permanecem juntas na mesma sílaba quando há divisão silábica. Tritongos, três vogais que se encontram na palavra sem separação na sílaba. Exemplos: Paraguai, enxaguei, saguão. Notem que eu não separei o ai, o ei, o ão. Dando continuidade, nós temos os hiatos. Os hiatos são duas vogais que se separam na sílaba. Exemplos: saúde, criança e dia. Notem que eu separei a, u, e a. Então, quando estão juntas duas vogais, ditongo. Quando estão juntas três vogais, tritongo. Quando estão separadas duas vogais, hiato. Acentuação dos ditongos. Vimos em aula passada a diferença entre os ditongos abertos e os ditongos fechados. Os ditongos abertos nós pronunciamos com a boca mais aberta. Os ditongos fechados com a boca mais fechada. El, ei, oi. Ditongos abertos. Eu, ei, oi. Ditongos fechados. Essa é a diferenciação. Ao pronunciá-los, ou nós abrimos mais a boca, falamos de forma mais aberta, o som mais aberto, ou mais fechado. Ditongos abertos recebem acento para diferenciá-los das formas fechadas. Alguns exemplos de palavras que possuem ditongos abertos são anéis, céu, fiéis, dói, herói, chapéu. Vemos aqui que todas essas palavras possuem ditongo, porque tem o encontro de duas vogais que não se separam nas sílabas. Como toda regra tem sua exceção, a acentuação dos ditongos também tem a sua. Por isso, Tia colocou aqui atenção, com letra maiúscula. É preciso ter atenção. Os ditongos e oi
perdem o acento em palavras paroxítonas. Recordando, palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba como tônica, pronunciada com mais intensidade. Nós vimos isso em uma das aulas passadas. Alguns exemplos de paroxítonas: ideia, jiboia, heróico. Poderia também aqui acrescentar assembleia. Essas paroxítonas perderam o acento. Elas continuam sendo pronunciadas com esses sons vocálicos abertos, tá? Ideia, não é ideia. Jiboia, não jiboia. Heróico, não heroico. Assembleia, não assembleia. Mas na grafia elas perderam o acento. Temos agora nossa aula de português falando sobre a acentuação dos hiatos. Acentuam-se hiatos com I e U sozinhos ou seguidos de S na sílaba. Exemplos: saúde, saída, baú, viúva. Aqui nós temos hiatos. Hiatos são duas vogais que se separam nas sílabas. A palavra saúde tem 3 sílabas. Saída, 3 sílabas. Baú, 2. Viúva, 3. U e I estão formando sozinhos uma sílaba. Atenção! Assim como toda regra tem sua exceção, os hiatos têm as suas exceções. Aliás, a acentuação dos hiatos tem suas exceções. Não se acentuam hiatos seguidos de NH. Exemplo: rainha, moinho. Na atividade de vocês me questionaram a palavra rainha. Por que é que ela é um hiato, onde as vogais estão separadas, mas não tem acentuação se a regra geral diz que o I sozinho ou acompanhado de S tem que ser acentuado? Então, como na exceção já diz, as palavras que seguidas, que tem o hiato I e U seguidos de NH, não são acentuadas. Rainha, depois do I tem o NH. Moinho, depois do I tem o NH. Esse N, ele dá uma abrandada na sonoridade do I e do U. Então faz com que essas palavras elas não tenham acento. Outra exceção: retiram-se os acentos dos hiatos precedidos de ditongos em palavras paroxítonas. Estão aí novamente as palavras paroxítonas. Tia, você falou isso e eu não entendi nada. Vamos pensar. Retiram-se os acentos. Observando aqui o exemplo feiura, nós não temos acento em feiura. Por quê? Porque o U está precedido de um ditongo, que é EI. E feiura é uma palavra paroxítona, que quando nós pronunciamos, a intensidade está na penúltima sílaba, o U. Então, por isso que feiura não é acentuado. Então, turminha, era isso que tia queria mostrar para vocês, tirar algumas dúvidas que também já foram colocadas lá na nossa aula passada, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a acentuação dos ditongos e dos hiatos. Espero que vocês tenham aprendido e façam uma boa atividade. Beijos, até a próxima aula!